Só recapitulando aquilo que falamos na semana passada, é importante que a gente lembre que Paulo estava saindo da Ásia, indo em direção a Jerusalém, e nesse caminho até Jerusalém, ele decide escrever para a igreja em Roma, porque a intenção dele era deixar algumas ofertas que ele havia arrecadado na Ásia, em Jerusalém, e de Jerusalém partir para Roma. E chegando em Roma, ele desejava ter o apoio da igreja de Roma, para que de lá ele pudesse seguir até a Espanha e assim começar um trabalho missionário na Espanha. Acontece que Paulo, para tentar antecipar alguns assuntos que ele já sabia que iriam acontecer, que iriam ser levantados quando ele chegasse em Roma, ele já começa a escrever essa carta e envia para que a carta chegue antes dele em Roma. Então, como nós começamos na semana passada, que nós lemos os capítulos 1, 2 e 3, Paulo começa tratando no capítulo 1, falando a respeito da queda do homem e das implicações dessa queda. Paulo ele vai falar que Deus se revelou através da natureza a todo homem, Deus se revelou ao homem através das coisas criadas, mas o homem não quis Deus, não quis reconhecer a Deus. Aquele homem, ele preferiu olhar para a natureza e adorar a natureza, adorar a si mesmo. Aquele homem que, em vez de glorificar a Deus, ele escolheu a maldade. Aquele homem, ao invés de dar glória a Deus, ele escolheu viver uma vida perversa. Então a Bíblia vai relatar diversas consequências. Paulo descreve diversas atitudes daqueles homens, entre elas que eles passaram a trocar a verdade de Deus pela mentira, eles passaram a adorar, ao invés de adorar a Deus, passaram a adorar animais, passaram a adorar coisas criadas e passaram a ter relacionamentos sexuais adulterados, passaram as mulheres a se relacionar com mulheres, homens a se relacionar com homens, e naquilo que Paulo diz que eram relacionamentos pecaminosos. Então, aquela sociedade que havia se afastado de Deus, negado a Deus, é apresentada e descrita por Paulo. Na sequência, Paulo escreve para a igreja dizendo: olha, vocês que estão dentro da igreja também não são assim tão melhores, porque todos pecaram. Não há nenhum que escape dessa natureza pecaminosa, não há nenhum sequer que não tenha pecado. Porque mesmo você dentro da igreja dizendo, não faça isso, mas você faz, você está pecando da mesma forma. Você dentro da igreja que diz não roube, mas rouba, você que diz não adultere, mas adultera, da mesma forma, você está cometendo pecado. Então Paulo conclui dizendo que todos pecaram e estão desprovidos da glória de Deus. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então todos são indesculpáveis e merecem a morte. Mas Paulo já apresenta naquele primeiro momento uma alternativa, dizendo que existia o Evangelho, que Deus revelou o Evangelho através de Jesus Cristo e é através dele que podemos ser salvos. E é daí que a gente vai continuar, a gente vai pular aqui alguns versículos do capítulo, vai pular o capítulo 4 e vai iniciar lendo através do capítulo 5, no versículo 14, quando Paulo começa a fazer uma analogia, ele começa a traçar um paralelo, e ele diz assim: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então Paulo aqui no capítulo 5, ele começa a nos trazer uma comparação entre Adão e Cristo, entre aquele que foi o provocador do pecado entrar no mundo, com aquele que veio justamente tirar o pecado daqueles que creem. Então veja que a primeira coisa que a gente tem que tratar aqui e que a gente quer destacar é que, lembra que a gente falou na semana passada a respeito do primeiro ponto do calvinismo, chamado os 5 pontos do calvinismo. Nós falamos do primeiro, que seria a depravação total do homem, e nós explicamos que essa depravação ela é total, no sentido de que afeta todas as nossas faculdades, ou seja, a nossa razão, o nosso sentimento, o nosso corpo, todo o nosso ser ele foi afetado de certa forma pelo pecado. E o que Paulo está dizendo aqui é que esse pecado ele entra no momento do pecado de Adão. Quando Adão comete o pecado, quando Adão ele desobedece a Deus, pela desobediência de Adão, todos nós nos fizemos pecadores. Lá no próprio Gênesis, lá em Gênesis mesmo, nós vamos ver que Deus ele vai relatar a criação do homem, ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mais para frente, após a queda de Adão,
quando Adão é expulso do Éden e ele gera filhos, a Bíblia vai falar que Adão gerou filhos segundo a sua imagem. Os filhos de Adão já foram gerados segundo aquela sua nova imagem, aquela natureza caída. Ainda representamos, ainda fomos de fato criados semelhantemente a Deus. Mas a partir do momento em que Adão peca, ele cai, ele gera filhos semelhantes a ele. Então nós nascemos já inclinados para o mal por conta do pecado de Adão. É o pecado de Adão que introduz o mal moral no mundo. É o pecado de Adão que vai trazer essa inclinação do homem para fazer aquilo que é mal. Mais para frente, Davi vai falar, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, desde a concepção, Davi já falava que foi concebido em pecado. No próprio livro de Gênesis, quando Deus fala a respeito da destruição da Sodoma e Gomorra, ele vai falar que o coração do homem é mau desde a infância. E isso é importante para que a gente entenda que mesmo aquele bebezinho mais lindo, mais fofo, ele é totalmente depravado. Ele já nasce com as suas faculdades afetadas pelo pecado. É por isso que a criança é tão cheia de manias. Mesmo a criança mais jovem, ela vai ser cheia de manias. Ninguém ensinou a mentir, mas a criança mente para conseguir o que ela quer. Ninguém, por melhor educação que a gente dê aos nossos filhos, eles têm essa inclinação. Por melhor que eu seja como pai, o meu filho, ele está inclinado, ele não nasceu puro. Ele não nasceu uma folha em branco, ou como dizia Rousseau, que na verdade é uma heresia que foi requentada pela filosofia, que o homem nasce bom, mas o meio o corrompe. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Isso é uma heresia antiga, que foi requentada recentemente, e ela é muito aceita, infelizmente. Eu já ouvi esse tipo de coisa dentro de igreja. E isso é uma heresia que foi combatida por Agostinho, foi combatida por Lutero. O primeiro livro pós-reforma que Lutero escreve é Nascido Escravos, para combater uma heresia. Um outro livro escrito, eu não me lembro do nome, agora me fugiu a memória, Erasmo de Roterdã, era um outro teólogo católico que escreveu a respeito disso, requentando também essa heresia que vem desde antes de Pelágio e muito anterior a isso. E Lutero escreve esse primeiro livro dele justamente para combater isso, dizendo, não, nós nascemos inclinados para o mal. Isso é importante por conta dessa analogia que Paulo faz. Paulo vai dizer, olha, assim como a desobediência de um trouxe calamidade, a obediência também de um vai trazer a salvação. O que Paulo está dizendo é que Adão tipifica Cristo, mas de uma forma negativa. Ele representa aquele um que é a esperança. Adão seria a esperança da humanidade, aquele primeiro homem, para viver em comunhão com Deus, mas ele erra. Então é necessário que Deus envie o outro, envie o seu próprio filho, para que ele não cometa o mesmo erro de Adão. E Paulo continua dizendo, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então a nossa esperança está em Cristo Jesus, única e exclusivamente em Cristo Jesus. Isso mostra que não há por que termos esperança em qualquer homem. Não existirá nenhum meio, nada que o homem possa criar, nada que o homem possa fazer, que ele possa trazer a salvação plena. Por mais que o homem possa se debruçar sobre filosofias, sobre ciência política, sobre educação, sobre tecnologia, por mais que o homem se debruce sobre qualquer tipo de solução para a própria humanidade, ela vai ser falha. Porque só por meio de um homem nós podemos ser justificados. E Paulo segue dizendo o seguinte, já no versículo 20 ainda do capítulo 5, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu quero perder um tempo nesse versículo aqui, irmãos, porque para mim esse é um versículo muito profundo e extremamente chave nesse momento do livro de Romanos. Tudo que a gente vai ler depois é Paulo tratando desse versículo ainda. Ele vai continuar a sua explanação a respeito da profundidade desse versículo. Em primeiro lugar, nós lemos que a lei, ela provocou em nós a descoberta do mal. Deus, quando Ele dá a lei, nós falamos também na semana passada, essa lei representa quem Deus é. A lei representa a santidade de Deus. A lei representa aquele caráter de Deus que é bom. E Ele fala para a gente, siga essa lei. E a gente
não consegue. Nenhum homem foi capaz de atender aqueles requisitos. E isso aumentou a nossa transgressão. Porque quanto mais a gente persegue aquela lei, quanto mais a gente tenta fazer aquela lei, mais a gente descobre que não consegue. Mais a gente descobre que quão mal nós somos. É como uma coisa feia que está escondida e quando você traz ela à luz, aquilo aparece e aquilo parece mais feio ainda. Tipo essa luz aqui no meu rosto. Né? E aí você, nossa, e não dá zoom então, né, Tony? Para não colocar mais ainda luz sobre a feiura. E é isso que a lei faz. Ela traz luz àquilo que era mal. Então isso evidencia o nosso pecado. E como esse versículo que é tão famoso diz, onde aumentou o pecado, superaumentou a graça. Ou onde abundou o pecado, a versão que eu gosto mais, superabundou a graça. E aqui nós vamos falar, vamos entrar, que vai ser o desenrolar da mensagem, vai ser sobre um outro ponto da doutrina da graça, um outro ponto dos 5 pontos do calvinismo. Na verdade a gente falou do 1, né? Concluímos o primeiro, agora nós vamos pular lá para o 5º ponto, que fala a respeito da perseverança dos santos. Porque o que Paulo está dizendo aqui é algo muito profundo. Ele está dizendo, olha, se você é um pecador, você se reconhece um pecador e você tem um rio de pecados, Deus tem um mar de graça para você. Se você é um pecador e você tem um mar de pecados, Deus tem um oceano de graça para você. Aonde há pecado, Deus está te oferecendo mais graça. Aonde há muito pecado, Deus está te oferecendo mais graça ainda. E isso significa que temos uma segurança em Cristo, que podemos confiar na obra dele, que ela é suficiente. Quantas pessoas hoje não lutam através da lei, querem pegar a lei, aquela lei que as ofende, aquela lei que mostra que elas são mais, e elas querem tentar cumprir aquela lei, e elas não conseguem. Religiões que são baseadas em legalismo, numa falsa moral, numa falsa ética que só serve para eu falar. Numa ética que serve para que eu aponte o dedo para você, mas eu esqueça que tem os outros apontados para mim. E o que o Paulo está dizendo não é assim. E essa doutrina, ela também é conhecida como, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é muito conhecido no nosso meio hoje, mas de uma maneira muito pejorativa. Muitas pessoas que ouvem uma vez salvo, salvo para sempre, pensam o seguinte: isso quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser? Já que eu fui salvo, já que Deus me salvou, já que a graça dele é suficiente, eu posso fazer o que eu quiser então. Só que é engraçado que as mesmas pessoas que dizem isso, muitas pessoas dentro da igreja, que criticam essa doutrina e vão falar que não, isso é uma heresia. Como pode uma pessoa ser salva e ela vai viver do jeito que ela quiser? Parece que elas não passaram a página para o capítulo seguinte, onde Paulo vai chegar no capítulo 6, e ele vai logo no primeiro versículo, ele encerra o capítulo 5, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e logo no início do capítulo 6 ele diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E Paulo diz, não, você está maluco, você não entendeu de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, irmãos, veja que essa doutrina é uma doutrina que traz paz. A função dela é trazer paz ao nosso coração. É dizendo que a obra de Cristo ela é completa. E que se você foi alcançado pela obra de Cristo, se você creu, de fato você crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, a obra dele é eficaz. E aquele que foi salvo, ele permanece salvo. E isso não significa um sentimento eu até anotei para não esquecer, um sentimento de impunidade. A primeira coisa que pode vir à nossa cabeça, e as pessoas que não entendem essa doutrina, elas vão falar, que isso é um sentimento de impunidade. Se Deus me salvou e eu estou salvo, então eu posso viver a minha vida da forma que eu quiser, eu posso continuar errando e não tem problema algum. Quem é do meio jurídico sabe que, às vezes, uma condenação ela pode ser anulada por questões técnicas. Não sei se tem algum caso famoso no Brasil, mas a gente sabe que no meio jurídico, a pessoa pode ter sido condenada numa primeira instância, foi condenada por algum crime na segunda instância, mas, por qualquer motivo técnico, aquela condenação pode ser anulada. Ah, não, o juiz aqui errou em alguma coisa, então a sua condenação ela
desfeita, esse processo acabou. E, tecnicamente, a pessoa não vai ser processada pelo mesmo crime. Se eu matei alguém e eu, por algum motivo, por falta de provas, por exemplo, do crime que eu cometi, olha, eu sou absolvido no julgamento, na ação penal, eu não vou poder ser depois processado e ser condenado pelo mesmo crime, que eu já fui na ação penal. Correto, doutor? Já fui, tem dois aqui, né? Estou sendo ousado em falar isso. Eu não vou poder ser condenado por aquele crime. E isso traz um sentimento de impunidade. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que a Bíblia está ensinando é que você foi condenado na primeira instância, condenado na segunda instância, até que alguém pagou a sua pena. Até que alguém foi lá e cumpriu a sua pena no seu lugar. Isso também não é permitido tecnicamente no direito, mas foi isso que Deus fez. Deus, ele ofereceu o seu Filho para pagar a nossa pena. Então nós não temos um sentimento de impunidade, mas temos um sentimento de termos de fato inocentados por um mérito que não era nosso. Então, ao contrário de sentir, não, eu posso fazer o que eu quiser, o sentimento que vem para aquele que entende a doutrina da graça, que entende uma vez salvo, salvo para sempre, é um sentimento, em primeiro lugar, de vergonha. Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. E eu tenho vergonha do que eu fiz. Em segundo lugar, ele é um sentimento de gratidão, porque eu sei o que fizeram por mim. Eu entendi quem eu era e o que fizeram por mim. E por último, em terceiro lugar, também é um sentimento de esperança, porque eu sei quem fez por mim. Eu posso crer naquele que fez por mim. Então não só eu entendo o que eu fiz, o que eu merecia, mas eu entendo a obra daquele que me salvou. Paulo segue dizendo, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aquele que entende, ele vive uma nova vida, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Aquele que uma vez foi salvo por Cristo, aquele que uma vez foi inocentado por Cristo, ele vai viver em novidade de vida, ele vai viver uma nova vida, ele vai entender que ele não deve continuar na prática do pecado, ele vai entender que ele deve continuar lutando diariamente para vencer aquele pecado. E nós não podemos cair em dois erros aqui. O primeiro é nos acostumar a sempre estar pecando e pedindo perdão. Não, pequei, desculpa Deus, foi mal, opa, desculpa. Tratar o pecado como algo normal, nós não podemos fazer isso. Não, eu sei que eu não posso fazer, mas poxa, eu fiz aqui, Deus, desculpa. O segundo é achar que eu vou alcançar uma perfeição. O segundo erro é achar que eu vou conseguir ser um crente perfeito e que não vou pecar jamais. Porque isso vai te trazer um peso que você não vai conseguir suportar. O que ele está dizendo aqui é que viveremos lutando contra o pecado. Alguns pecados, quando a gente se converte, alguns pecados a gente consegue logo deixar de lado. Tem alguns pecados que a gente consegue logo abandonar e a gente não volta mais para ele. Mas a verdade é que existem outros pecados que vão nos acompanhar o resto da nossa vida. Existem outros pecados que vão estar batendo a porta, tentando nos seduzir, tentando nos convencer que precisamos dele, tentando nos convencer que precisamos daquele sentimento, daquela satisfação momentânea. E ele vai tentar fazer isso, nos fazendo esquecer da promessa de Cristo. Vai tentar nos fazer esquecer daquilo que Cristo fez por nós. E é nesse momento que temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Paulo vai continuar dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos da lei do pecado, da lei da morte. Isso significa que podemos vencer. Antes, nós não conseguíamos vencer o pecado. Nós não conseguimos vencer de forma alguma o pecado. E agora nós podemos vencer através de Cristo Jesus. Paulo segue dizendo, e aqui eu vou ler bastante versículo, para que vocês sejam convencidos pela palavra de fato.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem é o agente, é o penhor da nossa salvação. É Ele que no momento em que você está lá sendo tentado, que você talvez tenha cometido um pecado que você não queria, que você está arrependido, é Ele que diz, é Ele que te sustenta, é Ele que diz, olha, você também é um filho de Deus. É quando Satanás vem no seu ouvido e fala assim, viu, você pecou de novo, você não presta. E o Espírito Santo fala, é verdade, você não presta, mas ainda assim eu te amei. Você não tinha méritos, mas ainda assim eu te amei. E ele segue dizendo, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos alguém que intercede por nós. Muitas vezes a gente, para em determinados momentos da vida, e por mais que você já tenha passado por esses momentos, saiba que eles podem voltar a acontecer, a gente para e pensa assim, não, agora não dá mais. Agora eu acho que eu cheguei no meu auge, não é possível que eu consiga continuar nessa caminhada cristã. Eu sou tão ruim, tão mal, que eu tento lutar contra esse pecado, eu tento lutar contra essa fraqueza, mas ela está sempre batendo na minha porta, eu acho que eu vou desistir de tudo. E é nesse momento que Deus intercede por nós, é o próprio Deus, é o Espírito Santo intercedendo por nós. Ele é o agente, aquele que nos mantém de pé, Ele é aquele que nos mantém firmes. A promessa aqui que Deus faz em nos salvar não é uma promessa que depende de alguma condição. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele não mudou, Ele não vai mudar, Ele é quem Ele é. Então nós podemos ter segurança não nas nossas forças. Muitas pessoas confundem às vezes essa questão da salvação, da justificação com a santificação, que também tem uma ação nossa na questão da santificação, que é a nossa vida em novidade de vida, o nosso viver numa forma santa, olhando para Cristo e tentando ser como Cristo. Mas quando Deus fala que Ele veio para nos salvar, Ele veio. Do contrário, o sacrifício de Cristo teria sido ineficaz. Se Deus tivesse vindo para nos salvar, se o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus tivesse vindo, morrido na cruz para uma possibilidade de salvação, essas promessas de Paulo seriam vazias. O que Deus nos ofereceu não foi uma possibilidade de salvação, mas foi uma salvação concreta, real. Se Ele fez, quem pode desfazer? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante que muitos versículos que são comumente usados na teologia da prosperidade, nessas igrejas que são muito voltadas para o agora, saem de Romanos 8. Muitos versículos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, somos mais que vencedores, se Deus é por nós, quem será contra nós? São muitos versículos que são usados para tratar de coisas materiais. Está passando uma dificuldade no trabalho? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está passando uma dificuldade na sua família, seja lá onde for, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que Paulo está indo além, Paulo está falando aqui a respeito da obra salvífica. E é nesse capítulo que ele vai falar desses versículos todos, porque ele está dizendo que, se Deus fez, quem vai desfazer? E ele segue. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, pecadores, se Deus é por nós, pessoas más, e ainda assim Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou o seu único Filho para nos salvar, quem poderá nos arrebatar da mão desse Deus? Qual força nesse mundo, nesse universo, poderá nos tirar da mão do Deus que nos prometeu salvação? A perseverança dos santos, a segurança que temos em Cristo,
A nossa salvação, ela não foi conquistada pela nossa força, ela não foi conquistada porque nós fizemos algo, ela não permanece então por conta das nossas atitudes. Foi Cristo quem fez algo que permanece, que prevalece e ficará até a eternidade. E Paulo segue dizendo: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode levantar o dedo e te acusar? Quem pode apontar para você e dizer que você não presta, que você não é nada? E aqui eu não estou te exaltando, porque é verdade que somos nada. Aqui estamos exaltando a Deus, porque é Ele quem o justifica. A doutrina da graça, ela não glorifica o homem, pelo contrário, ela humilha o homem. Quando nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo no livro de Romanos, ele está colocando a gente para baixo. Ele está dizendo que ninguém vale nada, mas ainda assim existe um Deus que ama tanto, que Ele de antemão nos conheceu. Deus, Ele não amou depois que você nasceu. Deus, Ele te amou muito antes. Deus te amou desde a eternidade. Deus nos amou muito antes de termos feito bem e mal. É um amor tão grande que Ele suporta com paciência. Ele suportou séculos de ofensa, milhares de anos em que a humanidade ofende a Deus, e Ele suportou para que hoje você pudesse ouvir a palavra dEle e crer nesse amor, para que hoje você pudesse ouvir essa mensagem e crer nesse Deus que amou você muito antes da fundação e criação do mundo. E Ele está dizendo para você hoje: olha, sabe, de fato ninguém é merecedor, mas ainda assim o meu amor supera qualquer coisa. Eu me fiz pecador, eu me fiz pecado, eu me fiz maldição, para que você pudesse ser salvo. E Paulo faz um questionamento, que se Paulo, um apóstolo que viu o próprio Jesus, que foi elevado ao terceiro céu, que ouviu e viu coisas que ele mesmo diz que nós não entenderíamos se ele contasse, ele segue dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará? E Paulo, ele diz: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará? Quem é capaz? Diante de algo tão grande, tão profundo, de uma promessa tão forte, não duvide jamais. Não duvide jamais. Não significa, eu repito, que você deva viver a sua vida de uma maneira displicente, que você deva aproveitar que a graça superabundou e pecar mais. Não. Aquele que entendeu o que nós acabamos de ler, ele muda. É impossível olhar para Cristo. É impossível olhar Cristo na cruz, morto pelos meus pecados, e continuar igual. E continuar fazendo a mesma coisa, e vê-lo sendo condenado de novo, de novo e de novo. Aquele que entendeu o tamanho desse sacrifício, ele olha para Cristo na cruz e fala: o mínimo que eu posso fazer é não ser quem eu fui ontem. O mínimo que eu posso fazer é ser melhor do que eu fui ontem. É acordar todos os dias de manhã e olhar no espelho e falar: está vendo? Está aqui alguém totalmente depravado. O que eu posso fazer para melhorar? E quando não souber o que fazer, é dobrar o joelho e falar: Senhor, me ajuda. Deus, estou desesperado, desaventurado homem que sou, quero fazer o bem e não consigo, como eu faço? E confiar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Se um dia ele te chamou, se um dia ele te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, ele vai cumprir essa promessa. E naquele momento mais difícil, mais sombrio da sua alma, você pode confiar não no seu mérito, porque nós não temos nenhum, mas confiar no mérito de Cristo Jesus. E para a gente encerrar, nós vamos voltar a alguns versículos
do capítulo 8 ainda, e deixar essa pergunta para que a gente venha refletir durante a semana. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, nessa manhã, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel e justo para cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas. E aqui, ó Pai, não estamos falando de promessas momentâneas, materiais, mas estamos falando de algo que é extremamente inalcançável para nós, que é a salvação. Algo que é impossível para o homem, como o Senhor mesmo falou, ó Deus. Na ocasião do jovem rico, eu lembro dessa passagem e o Senhor deixou tão claro, porque aquele povo judeu achava que todo rico era rico porque era próximo do Senhor. Aquele povo achava que a pessoa era rica porque ela era muito próxima, tinha uma comunhão muito intensa com Deus. Então, por isso ela era rica. E ao ver aquele jovem rico ir embora, triste, desesperado, porque não alcançou a salvação, os discípulos entram em desespero e dizem: quem será salvo? Se nem o rico pode ser salvo, quem será salvo? E o Senhor diz que o impossível para um homem não é impossível para Deus. E era sobre salvação que o Senhor falava. Ó Deus, e o que é impossível para nós é possível para o Senhor, ó Deus. E o Senhor fez questão de deixar para nós nessa carta registrado de que o Senhor cumprirá, de que podemos confiar que não há morte, nem a vida, nem absolutamente nada será capaz de nos afastar do Senhor, de nos afastar do teu amor, porque o Senhor nos comprou por preço de sangue, e quem pagará um preço maior do que esse? Quem poderá nos arrebatar de tuas mãos, ó Deus? Então, ó Deus, confirma em nossos corações, ó Pai, a certeza de que fomos salvos pela tua obra, não por méritos nossos, mas pelo teu mérito, ó Deus. Faz com que diariamente em nossos corações, ó Pai, essa mensagem ecoe, que nós possamos ruminar, ó Deus, essa mensagem, para que não venhamos esquecê-la em momento algum, ó Deus, para que naquele momento mais difícil, mais sombrio, mais denso da nossa alma, nós possamos descansar em Ti, ó Deus, descansar no Senhor, confiando em Ti, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado e nos sustentará até o fim das nossas vidas, ó Pai. Então Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Senhor, leva a Tua igreja em paz e segurança para casa. Faça, ó Pai, que essa mensagem possa ser, ó Deus, completada pelo Teu Santo Espírito no decorrer dessa semana, ó Deus, naqueles que aqui estão, nos que estão nos assistindo, ó Pai, e que o Senhor possa abençoar essa igreja. Ó Deus, que o Senhor possa nos conceder graça para que possamos cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa localidade, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém.